É possível fixar honorários advocatícios num processo coletivo, mas e a execução? Como é que faz? Pode fracionar ou não pode fracionar? O Supremo tem uma tese a respeito desse tema que, porém, precisa ser bem compreendida. E é isso que nós vamos fazer aqui. Então vamos explicar esse tema decidido pelo Supremo Tribunal Federal relativamente a honorários advocatícios fixados num processo coletivo. Acontece que esse processo coletivo, quando se referir a direitos individuais homogêneos, pode gerar diversas execuções individuais. E aí, como é que faz para executar os honorários? Eles podem ser fracionados numa proporção de cada execução individual ou eles têm que ser executados em bloco único, no valor único fixado na fase de conhecimento? O Supremo enfrenta esse tema, portanto, recurso extraordinário, gerando uma repercussão geral, tema 1142, daí a relevância do assunto, e fixa essa tese aqui dizendo que não pode haver o fracionamento, não pode haver qualquer divisão de honorários porque eles são indivisíveis. Esse é o grande ponto. A questão é a seguinte: isso pode gerar dúvida no leitor, pode gerar dúvida nas partes, no advogado, nos servidores da justiça. Por quê? A que honorários essa decisão do Supremo está se referindo? A decisão está se referindo aos honorários fixados na sentença coletiva na fase de conhecimento. Não os honorários da fase de execução, os honorários da fase de conhecimento, a sentença de conhecimento que resolve ali um processo coletivo. E esses honorários vão ser executados. Eles podem ser fracionados? Não. Por quê? Artigo 100, parágrafo 8º da Constituição, é vedada a divisão, a separação, o fracionamento do valor executado para que parte seja pago por uma requisição de pequeno valor e a outra parte seja paga por precatório. Não pode fazer esse fracionamento, tem que considerar aquilo como um crédito único, indivisível, é o que diz o STF. O fundamento é o artigo 100, parágrafo 8º. Mas eu já vi uma certa confusão. Que honorários? Da fase de conhecimento, sentença coletiva. Então, essa sentença coletiva, quando for caso de direitos individuais homogêneos, ela pode ser executada individualmente. Cada beneficiário se habilita, faz a liquidação ali do seu débito, descobre o seu valor e entra com a execução individual. A execução, nesse caso, pode ser individual. A origem é um processo coletivo, mas a execução pode ser individual. Mas os honorários não podem ser fracionados. Os que honorários? Os da fase de conhecimento. Isso vai gerar um problema? Muito possivelmente sim, porque é bem provável que não tenha sido fixado de forma líquida, os honorários não tenham sido fixados de forma líquida na sentença. Vai ter que fazer uma liquidação, descobrir qual o montante global da execução para se calcular os honorários. Então, como é que vai ser isso? Vai demorar, vai ter que ter um problema ali para calcular todos os valores das execuções e chegar no valor dos honorários da fase de conhecimento para poder ser executado sem fracionamento. Agora é preciso deixar claro, abriu-se a fase de cumprimento de sentença. Aí incidem honorários nessa fase de cumprimento de sentença. E aí esses honorários da fase de cumprimento de sentença, não os honorários do processo coletivo, vão ser fixados na proporção de cada valor individual executado. Então é essa distinção que tem que ficar muito clara. A tese do Supremo, portanto, do tema 1142, se refere aos honorários da fase de conhecimento. Eles não poderão ser fracionados. Já os honorários a serem fixados em razão de cada montante a ser executado são os honorários da fase de cumprimento de sentença. E aí, naturalmente, eles já nascem fracionados. Eles já nascem na proporção do crédito a ser executado. Bem legal esse tema, portanto, aqui na TecJus, os detalhes importam e a vida prática jurídica, sim, fica mais fácil. Até a próxima.